Verso 13 em diante nos diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amém? Amém. Podeis assentar, muito obrigado. Queridos irmãos, esta palavra ela está no contexto da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E o que eu acho lindo neste texto e as lições que eu quero tirar para nós nessa noite são coisas que foram preditas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre avisou de antemão tudo o que iria acontecer com ele. Em nenhum momento ele escondeu dos seus discípulos o que haveria de acontecer com ele. Ele sempre falou abertamente com seus discípulos tudo quanto ocorreria com ele, principalmente acerca de sua morte. E quando nós encontramos aqui nesse texto 2 discípulos do Senhor Jesus que estavam indo de volta para a cidade de Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, estes homens estavam pelo caminho tristes, muito amargurados, porque verdadeiramente a esperança que eles tinham estava morto. O Senhor Jesus fora morto, fora sepultado. E agora estes homens estão voltando para casa tristes, porque o Senhor Jesus morreu. Mas antes que eles estivessem no caminho de volta, chegou alguns relatos para estes homens de mulheres que foram ao sepulcro do Senhor Jesus e não encontrou o corpo dele lá. E elas disseram: olha, anjos apareceram para nós e disse que ele está vivo. E eles estão dizendo aqui: olha, realmente alguns dos discípulos foram até o sepulcro dele e constataram tudo o que aquelas mulheres falaram. Porém, não viram ele. E esses 2 discípulos estão voltando
com este relato de que algo aconteceu com o corpo de Jesus, mas eles não sabem o que. E estão voltando, discutindo entre eles os últimos acontecimentos de tudo quanto ocorrera naqueles dias. E eles estão muito tristes. Apesar desses relatos de que alguma coisa aconteceu, mas como não viram ele, eles acreditam que Jesus ainda está morto e o seu corpo está em posse, talvez, dos romanos. E no caminho de volta, todos nós sabemos que quem vai se aproximar deles é o Senhor Jesus que ressuscitou. Mas eles não sabem. Os olhos desses homens continuam vedados. Eles não conhecem, eles não conseguem reconhecer o seu próprio mestre ressuscitado. E então, esse forasteiro, esse peregrino, se aproxima deles e quer saber qual era o assunto que eles estavam discutindo, qual era o assunto que eles estavam falando e por que eles estavam tão tristes daquela forma. Eles ficaram surpresos. Por um acaso és tu forasteiro aqui? Será que não sabes o que aconteceu a Jesus o Nazareno? Nós acreditávamos que era ele o Messias, poderoso em obras, fez tantas curas, tantos milagres. Acreditávamos que era ele, porém ele morreu. E nós não temos mais esperança alguma. Do que fazer? E eles estão voltando tristes para casa. Agora, nós vamos ver o Senhor Jesus muito decepcionado com os seus discípulos. Preste bem atenção. Jesus vai ficar muito decepcionado com os seus discípulos, porque ele sempre disse o que haveria de acontecer e eles não conseguiam confiar no que Jesus lhes havia dito. Jesus vai olhar para eles no verso 25, onde eu parei de ler, e vai dizer assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Irmãos, agora nós vamos encontrar as provas de que o Senhor Jesus, pelo menos 4 registros dentro da palavra de Deus, somente num livro. Eu não estou buscando no contexto de outros livros, somente de um livro, para ficar claro que um escritor encontrou 4 situações em que Jesus vai falar do seu sofrimento, de ser entregue nas mãos dos ímpios, de seu sepultamento, mas ele conclui falando de sua ressurreição. Glória a Deus. Irmãos, entendam isso. Porque os discípulos se lembraram que ele seria morto. Os discípulos se lembraram que ele ia sofrer nas mãos dos pecadores. Os discípulos se lembraram que ele seria sepultado. Mas não acreditaram na ressurreição que ele falou. E nós precisamos tomar muito cuidado para não cometermos o mesmo erro que os discípulos cometeram, porque quando nós não observamos a palavra de Deus, o Senhor Jesus fica muito triste conosco. Pastor, o Senhor Jesus fica triste conosco quando não conhecemos e não acreditamos no que Ele diz. Ele fica, olha, está aqui, ressuscitado, e Ele vai dar uma boa de uma lapada nos seus discípulos. Aqui nesse texto, está pegando leve nessa tradução aqui, mas numa outra tradução vai dizer: ó nécios, tardios em pensamento, lerdo. Ó,
pensamento que não funciona. Já imaginou Santo Jesus de falando Deus, assim, irmão? aleluia. E é isso que ele está falando para os discípulos. É que essa tradução que eu estou usando aqui pegou leve. Vai dizer assim: como vocês custam entender. Sabe, irmãos, quando você vai falando para uma pessoa e vai cansando porque ela não entende? Você fala, entendeu? Não. Você fala de novo, você entendeu? Não. E o Senhor Jesus, ele está assim. Grande Deus. Como vocês custam a entender e como demoram a crer no que os profetas falaram. Aleluia. Meu Deus. E agora nós vamos encontrar provas de que ele falou que seria entregue nas mãos dos malfeitores, iria padecer, sofrer, morrer, ser sepultado. Mas ele sempre concluiu dizendo: mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Vamos para Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 21. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus falando com seus discípulos. Vocês se lembram daquela passagem que ele fala: o que dizem por aí que estão falando do Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros um dos profetas. E ele pergunta: e vós, que dizeis que sou? Aí Pedrão levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, maravilha! Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, mas o Pai que está nos céus. E nesse contexto, o Senhor Jesus vai falar no verso 21. Desde aquele momento, depois que Pedro falou isso, e Jesus falou: olha, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares será desligado e tal. Então, desde aquele momento, é a primeira vez que Jesus vai dizer isso. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, mas ele conclui, e ressuscitasse no terceiro dia. Observe: serei entregue na mão dos malfeitores, eles me matarão, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ele disse isso claramente. Tem algum mistério aqui? Não. Será que teríamos alguma dificuldade em entender o que ele está falando? Olha, eu vou ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, eles vão me matar, vão me sepultar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Simples assim. Ele não está falando em parábolas, ele não está falando em linguagens difíceis. Ele está falando literalmente: olha, eu serei entregue nas mãos dos líderes religiosos, eles vão me matar, me sepultar, mas ao terceiro dia ressuscitarei. No próprio livro de Mateus, nós vamos encontrar registrado pela segunda vez o Senhor Jesus falando, no capítulo 17, verso de número 22. Pela segunda vez, Jesus vai chamar os seus discípulos para uma conversa séria do que vai acontecer no futuro. E no verso 22, nós vamos encontrar mais uma vez ele falando acerca do que iria acontecer com ele. Só que agora aqui o contexto é da transfiguração no monte. Pedro, Tiago e João, eles vão ver o Senhor Jesus transfigurado. Eles vão ver Moisés e Elias ali no monte. Após esse episódio, eles vão descer do monte. Vai ter um pai ali pedindo para que expulse o demônio do seu filho, porque os discípulos não conseguiram. Jesus vai lá, vai expulsar aquele demônio. Os discípulos vão perguntar: mas por que nós não pudemos? Porque tem situações de demônios que só saem com jejum e oração. Aí ele vai entrar novamente nesse texto
que está em Mateus 17, 22. Mais uma vez ele vai tocar nesse assunto. Reunindo eles na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Tem palavra de tristeza? Tem. Mas sempre Jesus conclui dizendo: mas ao terceiro dia ressuscitarei. Guarda bem. Tem palavras que entristecem, mas sempre termina com esperança. Glória a Deus, aleluia. O terceiro caso que nós vamos encontrar também em Mateus capítulo 20, verso 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: olha o que ele vai falar de novo. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, para que o açoitem e o crucifiquem. Mas ele conclui dizendo: no terceiro dia ressuscitarei. Irmãos, vai guardando. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Jesus está enfatizando isso. Ele está falando coisas que iria acontecer com ele, enfatizando, e nós vamos ver que os discípulos não atentaram para o principal, atentaram para as prévias, as coisas que antecederam, mas não atentaram para o principal. Qual é o principal? E ele esse é o principal. É triste o que iria acontecer com ele: ser entregue nas mãos dos gentios, sofrer, padecer, morrer, ser sepultado. Mas ele deixa claro: ao terceiro dia ressuscitarei. Para concluirmos, Mateus 26. Verso 31 e 32. 26, 31 e 32. Então, pode ver, já está no contexto da ceia do Senhor. Quando ele sentou para comer a Páscoa com seus discípulos, ele vai dizer isso. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito. É profecia. Não pode ser diferente do que foi profetizado. Jesus sabe disso e está ensinando os seus discípulos. O que está escrito na profecia? Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas, fugirão. Mas depois de ressuscitar, olha só como ele faz ênfase. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Realmente, o que o Senhor Jesus tem que passar não pode ser diferente. Ele não vai mudar a situação. Ele está dizendo que tem, sim, sofrimento, há padecimento, sim, há sepultamento, sim, mas ele conclui dizendo: eu ressuscitarei. Aqui eu começo a trazer lições de vida para nós, dentro da palavra de Deus.
Nós estamos observando que os discípulos guardaram partes da palavra e trouxeram para a sua observância partes da palavra. E a tendência dos discípulos foi pegar sempre as passagens mais difíceis, as passagens mais severas, de que Jesus seria entregue nas mãos dos ímpios, de que Jesus iria sofrer, iria padecer, iria morrer. Os discípulos se apegaram a essas palavras e se esqueceram da última palavra, que era mais importante, que ele haveria de ressuscitar. Agora eu quero trazer vocês para a nossa realidade, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou e não temos mais dificuldade com relação a isso, amém? Não temos dificuldade. Nós cremos pela fé que Jesus ressuscitou. E ele mesmo disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então você já é mais do que feliz, porque você crê que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas você já observou que as coisas que os crentes, as palavras que os crentes mais valorizam são palavras de sofrimento? Nós somos preparados para viver uma vida de sofrimento. Vocês já observaram isso? Nesse mundo tereis aflições. Sim, o próprio Senhor Jesus disse. E nós nos apegamos. Jesus disse mesmo que ia sofrer, que ia ser difícil. Viu? Ele disse: tereis aflições. Observe, tereis aflições. Ele não disse: vivereis em aflições. Deus de poder e glória, aleluia. Ter uma coisa, tereis aflições, são situações que se colocarão diante de nós, trazendo aflição. Agora, viver em aflição mostra um dia a dia sendo marcado por sofrimento, por aflição, sem parar. E Jesus não disse isso, mas nós nos apegamos. E ficamos nisso. Não, Jesus disse. Oh, que mundo difícil. Oh, que tentação, que sofrimento. Nós temos tendência a pegar isso. E nos apossamos dessas palavras, enquanto o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, verso de número 10, na parte B do versículo, ele vai dizer um dos propósitos ao qual ele foi enviado aqui nesta terra. Na parte A diz: o ladrão vem senão a matar e destruir. Olha. Mais uma vez: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Agora, me digam, o que o Senhor Jesus veio fazer? O que ele termina dizendo? Renovar, construir. Opa, já está mais difícil para formar o coral. O que o Senhor Jesus conclui dizendo? Eu venho para que tenham vida e esta vida seja em Se lembrem, neste mundo tereis, mas eu vim para que vocês tenham e essa vida seja com. Espera aí. Então por que nos apegamos à palavra aflição, ao sofrimento, a uma vida difícil nessa vida, enquanto mesmo Cristo disse:
disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Sabe o que quer dizer a palavra abundância? Mais do que suficiente. Salomão disse: eu não peço nada além do que eu preciso ou abaixo do que eu preciso, eu quero o necessário. Problema de Salomão, um grande sábio, mas o meu mestre disse: eu vou dar uma vida mais abençoada. Se você quer se apegar à palavra de Salomão e dizer: não, Deus me dando o necessário, tá bom, eu fico com a palavra do meu mestre, que quer me dar mais do que o necessário para abençoar a vida dos demais. Mas a nossa tendência é sempre pegar o negativo e trazer para as nossas e querer obrigar os outros nesse mesmo pensamento. Irmãos, é hora de nós prestarmos atenção no que a palavra de Deus diz. Perdemos tantas bênçãos das mãos de Deus porque nós acreditamos de maneira errada, de maneira equivocada. Só sabemos pegar a negatividade, igual os discípulos. Ele realmente morreu, ele falou que ia morrer, que ia sofrer, achávamos que era ele, mas nada aconteceu. Como não aconteceu? Porque não acreditaram que ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Por isso que ele está lá agora chateado, honestos, tardios em compreender o que as Escrituras diz. Aí o camarada vive uma vida miserável, devendo para Deus e o mundo, com o nome negativado, todo doente, todo maltrapilho, todo sofrendo, e ainda quer que as pessoas olhem para a vida dele e sintam vontade de servir a esse Deus tão maravilhoso. Não, o teu pensamento está errado. Ele veio para te dar uma vida abençoada. E não venha dizer que é teologia da prosperidade, não, porque eu estou falando das palavras do nosso mestre, aquele que ressuscitou e prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu vida em abundância, é porque tem vida em abundância. Você lembra de Jó? Jó passou por uma fase difícil, mas eu te digo, ele viveu em aflição ou ele viveu em vida abundância? Em vida abundante. Ele passou uma fase difícil. Quem de nós nunca passou uma fase tão difícil? Deus. Uma fase em que parece que Deus nos abandonou? É a aflição. É o dia mau que Deus permite nos acontecer. Mas se nós ficarmos, irmãos, nos alimentando apenas com essas palavras e nos esquecendo da vida abençoada que Ele prometeu para nós, Ele diz que seremos luz do mundo e sal da terra. Luz traz luminosidade, clareza, traz destaque. Quem que deseja ser semelhante a alguém que não brilha, ao obscuro, não. Ele disse: vós sereis a luz do mundo. E a nossa luz tem que brilhar por nossas obras, por nosso modo de viver, por nosso modo de ser. Verdade, glória a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus em nós. O nosso modo de viver tem que mostrar Jesus em nós. E os discípulos estavam tão apegados, ficaram apegados somente à primeira parte de que Jesus sempre falava: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos malfeitores, que ele morra, que ele seja sepultado. Mas ele sempre dizia: mas eu ressuscitarei no terceiro dia. O caminho é estreito,
É, pastor, o caminho é estreito, não é fácil ser crente. Eu gosto de dizer que não é difícil ser crente. Eu não acho difícil ser crente. Eu sou sincero, irmão, no que eu estou falando. Eu não acho difícil ser crente. Crente não pode falar palavrão. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Não precisei aprender na igreja. Verdade. Aprendi em casa. Se você fala palavrão, precisa nascer de novo. Verdade. Crente, ele precisa andar com plena comunhão com todas as pessoas, e por onde ele passar não tenha do que se envergonhar, porque ele tem um nome limpo na praça. Ele pode entrar dentro de um mercado tranquilo, porque quem compra tem que pagar. Verdade. Ser crente não é difícil. Não é difícil. Andar bem vestido, bem arrumado, sem exposição de corpo, trazendo a sensualidade, andar na modéstia. Modéstia não quer dizer você andar mal vestido. Não vamos confundir as coisas. Se você pode usar uma roupa de luxo, não tem pecado nenhum, desde que isso não assente no teu coração. Mas não pode desprezar a pessoa que não tem condições. Ser crente não é difícil, desde que você guarde os preceitos da palavra de Deus. O caminho é estreito? Sim. E graças a Deus que é estreito. Porque vivemos uma vida boa no caminho estreito. Glória a Deus. Vivemos uma vida onde podemos andar de cabeça erguida em todos os lugares que passarmos. Glória a Deus, aleluia. Não há quem possa apontar o dedo e dizer, ó, no caminho largo, aí é complicado. Então nós precisamos, irmãos, nos apegarmos a tudo quanto o Senhor falou. Se tem dia de aflição, lá em Eclesiastes capítulo 3, vai nos mostrar que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Ali eu vejo uma forma equilibrada da vida. A nossa vida precisa ser equilibrada, irmãos, pautadas por um equilíbrio. Porque se pendermos para um lado, nós podemos nos tornar pessoas fanáticas. O fanático, quando ele começa a olhar, ele só sabe falar de roupa, ele só sabe falar de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, blá, 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 blá. Mas quando ele não está desse lado, aí ele pende para o outro lado, que é o liberal. Aí o liberal, não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro, não tem problema, e só vai. Eu vou quebrar ele. É o oposto. É muito grande. Eu vou já... Um que, meu Deus do céu, Já tá com 33 o outro que, não. A vida precisa ser equilibrada. A nossa vida espiritual precisa ser equilibrada. Sabe por que muitas pessoas estão sofrendo nesses últimos dias? Porque não estão sabendo equilibrar as coisas. Ou pende para um lado ou pende para o outro, mas não consegue levar uma vida equilibrada. Quando nós entendemos que nós somos compostos por corpo, alma e espírito, nós precisamos entender que essas três partes são importantíssimas e nenhuma pode sobressair a outra. Falando de corpo, não de carne. Entenda. Quando fala corpo, na palavra de Deus, não é no sentido carnal. É corpo físico que tem suas necessidades.
Se nós não soubermos controlar, se nós só querer pender para as coisas do Espírito, espiritualizando todas as coisas. Ah não, eu preciso ir na igreja, eu preciso me consagrar, eu preciso... Aí a vida da pessoa começa só assim. Segunda-feira jejum, terça-feira consagração, quarta-feira campanha, quinta-feira da libertação, sexta-feira da prosperidade, sábado das visitas, domingo assunto da família e volta de novo, segunda isso, segunda, terça, e vai, a vida da pessoa é só coisa de igreja, coisa de igreja. Aí esquece que tem marido, aí esquece que tem esposa, esquece que tem filhos, porque a vida dele é trabalhar, voltou do trabalho, tomar banho, igreja. Não, hoje eu tenho trabalho lá na igreja tal. E a pessoa fica completamente voltada somente para isso. Se a mulher não estiver no mesmo espírito, vai ter problema. Se o marido não estiver no mesmo espírito, minha irmã, vai ter problema. Porque você esqueceu que você tem um corpo físico, que tem suas necessidades, que você tem uma alma, que são a sua parte emocional, que precisa ser cuidada também. Não, mas glória a Deus, pastor, estamos buscando a Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vamos, tem que fazer a obra, tem que isso e tem que aquilo. Ah, é? Sério? Por isso que estamos tendo um monte de casamentos fracassados, um monte de filhos revoltadíssimos com os pais, porque os pais não dão atenção. Aí acaba se entregando às drogas, porque não teve um pai para sentar, para brincar com ele, para orientar, porque só sabe falar de Deus. Se você pecar, você vai para o inferno. Se você se desviar, você vai ver a mão de Deus pesar. Mas o abençoado não tem uma hora do dia para sentar com o filho, para levar ele numa praça, para um passeio. É só o tio, é só o vizinho, é só o parente mais próximo, porque esse abençoado desse pai e dessa mãe não tem tempo. As coisas, o tempo que tem é só para fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que negligencia a sua própria família é pior do que os infiéis. Acorda! Entenda o que o Senhor Jesus sempre falou, claro. As doutrinas dentro da palavra de Deus nos mostram a termos uma vida equilibrada. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, não abrace todos os trabalhos que existem dentro da igreja. Olha o tamanho dessa congregação. Uma irmã pode fazer isso, outra irmã pode fazer aquilo. Um obreiro pode fazer isso, outro obreiro pode fazer isso. Não é necessário abraçar tudo para você. Divida com o corpo de Deus. Porque eu fazendo uma parte, o meu irmão fazendo outra parte, a minha irmã fazendo outra parte, a obra de Deus vai sendo feita e a minha família não vai ser negligenciada. Eu vou ter tempo para passear com a minha esposa, conversar com a minha esposa, brincar com os meus filhos, ir no shopping, fazer uma viagem. Eu vou ter tempo para fazer isso, porque também tem a necessidade psicológica